Olá, alunos do quarto ano aí da disciplina de bioestatística. Hoje a gente vai fazer a correção da nossa prova, tá? Da nossa avaliação. Então, moçada, eu vou começar com a última questão, que é a mais trabalhosa, né? Que você tem mais trabalho para fazer, porém era a mais fácil, né, de ser realizada. A gente já fez aí várias vezes, né? Então aqui que vocês têm aí a planilha de vocês, né, que foi fornecido para fazer a prova. Então é para achar a média, né, e o desvio padrão da amostra. Então a fórmula aí da média, né, igual a média, seleciona, aperta Enter, igual a DESV PAD P de população, então aqui você tem aí a média e o desvio padrão, tá? Eu só vou ajustar aqui para ficar um pouco mais elegante. Então tá aí, essa é você encontrou então a média e o desvio padrão aí das suas amostras, e a outra parte agora é você colocar lá na tabela, tá? Então você tem, antes disso a gente precisa contar quantas variáveis vocês têm, né? Então ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 variáveis em momento pré e pós, tá? Então vocês vêm para a tabela aqui, né? E essa tabela aqui vocês tinham que ter inserido a tabela como manda o figurino, né? Então vocês têm a identificação da variável, momento pré e pós, a identificação do pré e pós e mais 5 variáveis. Tá? Então vamos lá. Peso, salto, arremesso. Peso em quilo. Salto. Em metros. Não, tudo centímetros. Moçada, é muito importante que vocês tenham colocado a unidade de medida aqui, viu? Segundos. Flexibilidade em centímetros, tá. Aqui os momentos, pré, pós. Então lembra que não é assim que é apresentado nos artigos, né? Vocês têm que eliminar aí as bordas, então deixa tudo sem borda. Depois insere borda inferior, borda superior, seleciona aí apenas os dois e coloca a borda inferior, tá?
Então eu vou só fazer o do peso e do peso pré e pós, que daí o resto é igual, né? 73,64. Inserir símbolo, aquele de mais ou menos, né? Deixa um espacinho entre eles. 93. 7903. $10,38. Confere mais uma vez. É isso aí. E deixar tudo, pelo menos essa partezinha aqui, centralizado. Legal? Então aqui vocês preenchem já o resto que está ali, bem tranquilo, tá? Galera, quem fez isso daqui, ó, colocou underline, preencheu as coisas e colocou espaço, errado, galera, tá? Quem só colocou os números lá na página aqui de Excel, em vez de colocar, tá vendo que tá a fórmula aqui, ó? Quem não colocou essa fórmula, colocou apenas o número, também tá errado, galera. Beleza? Legal. E vamos para a questão número 2. A Maria, Joaquina e Josefina correram a Maratona Internacional do Rio e percorreram os 42,195 em 3 horas e 32 minutos, 4 horas e 23, 3 horas e 48, respectivamente. Aí a Charlotte, que é muito competitiva, quer fazer a maratona mais rápida que a média delas. Tá? Então nada mais é do que determinar a média desses 3 tempos aí. Tá? Então, vamos abrir uma outra planilha aqui. Então você tem a Maria, a Joaquina, Josefina. Uma percorreu 3 horas e 32. Outra 4 e 23. E a última 3 horas e 48. Legal. Moçada, qual que é o legal desse daqui? Eu posso colocar as 3 horas e 32 assim, ó. 3 horas e 32, 4 horas e 23, 3 horas e 48? Não, eu não posso fazer isso, galera. Por que eu não posso fazer isso? Porque 1 hora equivale a 60 minutos, tá? E não a 100 minutos. Então, quando vocês forem fazer a média disso daqui, é importante que você coloque tudo em minutos, tá? Então, 3 horas, 3 vezes 60, né? Dá 180. 180 minutos mais 32. 180 mais 32. 212. 4 horas. 4 vezes 6. 24, né? 240
240 mais 23. E aqui 3 horas é 180, né? Igual a 180 mais 48. Então esse é o tempo que elas fizeram em minutos, tá? Esse é o tempo que elas fizeram em minutos. Então vamos determinar a média dos minutos delas. Então dá igual a média seleciona tudo, aperta Enter. 234,33333, tá? 234 equivale a... Se a gente sabe aqui, ó, que ele tem menos de 240 horas. Se ele tem menos de 240 horas, que são 4 horas, ela fez em 3, tá? Então a gente põe isso daqui é igual a o tempo de horário dela que ela fez, que é da média, né? Menos 180, que são as 3 horas. Dá 54,3. Então a média em horas equivale a 3 horas, que é o 180 que a gente tirou aqui, ó. Tá? E o restante dos minutos, 3 horas e 54 minutos. Então, vamos voltar lá pro nosso exercício lá. Qual o tempo máximo que a Charlotte deve fazer? Lembrando que ela tem que ficar abaixo da média. Então, existe 3 horas e 67 minutos? Não. Seriam 4 horas e 7 minutos aqui. 3 horas e 53, opa, é abaixo de 3 e 54. É abaixo. Vamos ver se tem alguma outra alternativa que chega mais próximo disso. 4 horas e 6 já é mais que a média. 3 horas e 48 e 3 horas e 31 são abaixo da média. Porém, não é o tempo máximo que a Charlotte deve fazer. O tempo máximo que ela deve fazer para continuar abaixo da média delas é a alternativa B, 3 horas e 53 minutos, visto que a média das 3 foi de 3 horas e 54 minutos. Legal? Por causa desse joguinho que teve de horas, né, que teve essa mudança aí que valeu 2 pontos isso, né? Não é uma questão que você tem que pensar um pouco para fazer. Legal? E vamos para a questão que deu mais trabalho, tá? Essa questão aqui, moçada, vocês têm que ter utilizado, vocês tinham que ter pensado bem sobre a teoria de medidas de medidas de tendência central e dispersão para responder. Olha só. Fernando, um profissional de educação física, foi contratado por uma indústria que fabrica bolas de voleibol para aferir a qualidade do equipamento que a empresa estava desenvolvendo. Para o seu trabalho de forma eficiente, Fernando fica ao final da linha de montagem. Então, ó, tem toda aquela linha de montagem, o pessoal, máquina, robô, tudo fazendo as bolas. Ele fica no final dessa linha olhando as bolas e aferindo elas. Olha só. Ele fica vendo o material que é utilizado, a costura, se a impressão está correta, se está tudo de acordo, além do diâmetro e do peso da bola. No final do dia, a média e o desvio padrão do peso da bola é 278,34 gramas, com desvio padrão de 12,34. Sabendo que a bola deve ficar entre 260 e 280 gramas, o que Fernando deve saber? Galera,
Lembra que a estatística ela te ajuda a extrair informações para você aplicar no seu dia a dia. Para isso que serve essa questão. Então, vamos lá. Vamos abrir uma outra planilha aqui para explicar. Bom, não está querendo, a gente faz aqui embaixo. Ó. Vamos lá. A média e desvio dá 278,34 e o desvio padrão é de 12,34. O que isso nos diz? Olha só, eu tenho uma medida de tendência central. Na média, né, todas as bolas que foram produzidas, eu pesei todas elas. A média deu 278. Olha, se a gente olhasse só para a média das bolas, né, e a gente olhar, olha só, a pergunta lá de novo, e a gente olhar o peso da bola, para mim tá beleza. Ela tem 278 gramas, na média tá tudo beleza, vamos embora. O que o Fernando deve fazer se a gente pensar só nisso? Fernando deve chegar para os responsáveis dele e falar, ó, produção tá excelente, maravilha, tá? Porém, isso não é o que aconteceu. Olha só, se eu tenho um desvio padrão de 12,34, isso significa que, desculpa, eu tenho um valor mínimo e um valor máximo. Esse valor mínimo, lembra que ele, ó, para eu sinalizar esse mais ou menos aqui, que significa, olha, eu tenho essa medida de tendência central, porém ele vai 12,34 gramas a menos do que aquela média e 12,34 a mais. Então, o valor mínimo dela seria 278 menos 12,34. E o máximo, né, que ela chega é a média mais esse. Olha só, então eu tenho, o que eu mostrei aqui? Olha, apesar da minha média ser isso daqui, 278, as minhas bolas, elas vão desde 266 gramas até 290 gramas. Todas as bolas que pesaram acima de 280 gramas têm de ser descartadas. Por que ela tem que ser descartada? Porque a regra permite o máximo de 280. Opa, então, o que o Fernando foi fazendo? Olha, ele foi pegando a bola, mediu, deu mais que 280, ele foi guardando, foi juntando. Mas ele deveria ter chegado na produção e falasse, olha, vocês estão produzindo bolas mais pesadas do que se deve produzir. Tá? Por isso vocês estão no final da linha de montagem, a gente está tendo que jogar muitas bolas fora, principalmente as bolas acima de 280 gramas. Essa é uma parte. A outra parte é, ele deve explicar que o valor mínimo, ó, tá acima de 260. Tá ótimo? Tá ótimo. Mas se eu quiser ainda manter esse desvio padrão aqui, né, que é razoavelmente aceitável, eu devo diminuir o material que eu utilizo para fazer a bola, ou utilizar um material mais leve. Tá? Então eu estou jogando muita bola fora, por estar usando às vezes material mais pesado ou muito mais material do que se deve.
Legal? Então, isso seria uma resposta completa para esse exercício. Tá, galera? Não é um exercício fácil, por isso que ele tem um peso aí de 3 pontos. Tá? Os outros 2 são bem tranquilos, tira 7, bem suave. Essa daqui, para ter esses outros 3 pontos, tem que ter aprendido bem essa teoria da média de desvio padrão. Tá? Essas medidas de tendência central. Legal, galera? Então essa fica aí a nossa aula de hoje como a correção da prova de vocês. Legal? Então é isso. Semana que vem aí a gente já começa algumas medidas estatísticas de verdade, né? Medidas estatísticas mais fortes. Até aí chegar a regressão, teste T, vamos aprofundando nisso daí. Legal, galera? Então, espero que tenham entendido aí toda a questão. Qualquer coisa, estamos à disposição aí. Legal? Um abraço e cuidem-se aí, hein?